Boa noite a todos e a todas, aqui presentes. Em nome do presidente da Câmara, eu cumprimento toda a mesa, cumprimento aqui a vereadora Márcia. Em nome da professora Dinaide, eu cumprimento os demais da plateia. Bem, eu começaria a minha fala dizendo o seguinte: a gente tem no município hoje centenas de problemas relacionados à educação, e está aí à vista para todo mundo enxergar. Tivemos também, de uns dias para cá, várias reuniões discutindo sobre essas situações e quais são as medidas que terão que serem tomadas, inclusive algumas de imediato, para que as coisas comecem a caminhar da forma que tem que ser. Quando se lançou em pauta aí o projeto 88 do Executivo, nós fizemos uma reunião, a diretoria da PLB, com o presidente da Câmara e alguns vereadores, para discutir qual era realmente a finalidade daquele projeto. Após ser esclarecido, que foi um projeto somente para poder regulamentar o aumento dos professores e dos demais funcionários, diretores e vice-diretores, que já tinha sido repassado no início do ano, porque isso tem que ser feito de acordo com a lei do piso. E nessa mesma reunião nós discutimos algumas questões necessárias na área da educação. Foi falado da necessidade de se fazer um projeto sustentável para a educação, visando aí, por exemplo, a gente tem uma necessidade urgente para os próximos anos da ampliação de algumas escolas. A gente sabe que é um projeto que vai ser iniciado este ano, mas para ser executado nos anos seguintes, porque tem toda uma legislação para ser estudada e ser seguida a respeito disso. Mas vamos adiantar aqui quando nós colocamos também que uma das principais bandeiras nossas, nós professores, a PLB, é o cumprimento do plano de carreira. Então, assim, até chegar o momento de a ampliação das escolas acontecer, a gente tem inúmeras irregularidades que precisam de imediato serem solucionadas para que a gente consiga realmente efetivar o plano de carreira na prática, tirar o que está no papel ainda e colocar realmente para funcionar. Quando a gente tem, por exemplo, várias situações que estão indo contra o que o plano de carreira rege. Então, antes de chegar esse momento da ampliação das escolas, a gente já tem aí a questão dos diretores e vice-diretores, que já foi notificado, inclusive um caso que já está no Ministério Público, para que seja resolvida a situação. Eu preciso dizer aqui que está havendo um diálogo, a parte, pelo menos positiva que a gente tem até agora, diálogo entre Prefeitura, Secretaria da Educação, Câmara Municipal, mas eu vejo que cada um agora tem que tomar para si as suas responsabilidades do que de fato precisa ser feito. Então, diante das demandas e situações apresentadas pelos associados, referentes às irregularidades, nós nos reunimos com o secretário, apresentamos a ele as irregularidades que precisam ser urgentemente corrigidas, deixamos o prazo de 30 dias para que ele se explique, verifique realmente, para ver o que possa ser feito. Mas a gente tem aí questão de alguns diretores que eram de escolas que foram nucleadas e continuam recebendo na folha de pagamento. Então é preciso que se faça a exoneração desses diretores. Na reunião com o executivo disse que já tinha agilizado, foi questão dessa semana, talvez por isso que chocou as informações, mas já tinha agilizado a questão da exoneração dessas pessoas.
Sem contar que esses diretores, né, que estão aí, estão de forma irregular, né, de acordo com o que rege o plano de carreira, e também muitos deles não têm a formação necessária para estar no cargo. Outra coisa mais grave ainda, esse aí não foi enviado ao secretário da Educação, mas de repente nós levaremos ao Ministério Público situações de diretores que estão nessa situação aqui, que está sendo dita de irregularidade, mas que estão nas suas escolas perseguindo os professores, fazendo perseguição política nas escolas, impedindo alguns professores de fazerem realmente o trabalho que lhe é atribuído conforme rege o plano de carreira. Então, assim, a PLB deixa aqui, né, em nome de toda a classe, o repúdio a esse tipo de comportamento, né, de alguns diretores, e já vamos dizer de imediato que, se necessário for, nós vamos entrar aí na justiça, né, com um processo de assédio moral, porque é realmente uma falta de respeito com a classe. A gente teve também denúncias em relação à carga horária. Pessoas que têm que cumprir uma carga horária semanal de 40 horas e não estão, né? Existem indícios de que nem todos estão cumprindo sua carga horária corretamente, conforme se coloca o plano de carreira. Aqui a gente envolve diretores, vice-diretores e os coordenadores técnicos da Secretaria Municipal de Educação. Tem também indícios de que vice-diretores que foram indicados para o cargo estão acumulando funções no mesmo horário de serviço, né? Tipo, dá uma fugidinha aqui, vai ali dar 2 aulas e retorna para a vice-direção. Quer dizer, está achando o quê? Que os outros que estão lá são os tremendos idiotas, né? Que não estão percebendo isso. Então, assim, algumas escolas também estão com quadro de pessoal administrativo que não obedece o que rege o plano de carreira, né? Muitas pessoas trabalhando, vice-diretor, diretor, tem gente aberta em algumas diretorias, viu? Precisa também rever essa situação. Eu acho que a condição de fiscalizador, né, que vocês têm, precisa estar sendo, né, de fato efetivada nesse sentido. Nós colocamos também a questão da situação dos contratos. E os contratos, nós vamos remeter a vocês, né, acho que a culpa principal aí de muita coisa no nosso plano de carreira está indo, né, contra o que se coloca na lei. Porque, ao mesmo passo que a gente tem as situações de irregularidade com alguns efetivos, a gente tem um grande problema com alguns contratos. Nós não somos contra funcionários contratados, né, desde que esses contratos sejam feitos da forma correta, de que haja realmente a necessidade do contrato. A gente percebe um enchimento de algumas escolas com funcionários sem necessidade. Outras escolas, por outro lado, está faltando por conta de questões políticas, exatamente, né? A gente tem a questão da escola de Campinas, que está passando por uma situação complicadíssima, porque não pode dar um emprego para fulano, para desagradar ciclano, porque todo mundo votou no prefeito. E daí? Passa um processo seletivo para ocupar as vagas que estão lá disponíveis, porque a escola e os alunos não têm que ficar no prejuízo, esperando que as politicagens sejam resolvidas, né? Pelo menos é o nosso posicionamento em relação a isso. Teve também a situação de... Aqui a gente colocou também, né, para essa situação de contratos, né, que seja pelo menos, mesmo que seja situação de contrato temporário, que seja feito após o estudo da real necessidade, seja feito um processo seletivo, para que isso não venha configurar privilégios políticos, né, ou mesmo favorecimentos aí. E sem contar também que outras escolas, como eu já disse, contrataram aí funcionário de apoios além do limite. Você não sabe quem é o porteiro da escola, porque tem 2 lá sentados, você não sabe quem é a secretária, porque na secretaria tem não sei quantos. Então, assim, precisa rever essas questões, porque dessa forma não há verba de Fundeb que vai dar para poder, né, estar
solucionando esses problemas. A gente tem também problemas relacionados a professores, mas eu só estou falando aqui porque já foi uma notificação feita, né? Professores que estão aí com o número de aulas muito abaixo da quantidade exigida por lei, professores que estão recebendo 40 horas praticamente sem fazer nada, mas a gente percebe também um favorecimento político nesse caso, porque se colocou uma regra de que 20 horas será na sede e 20 na zona rural. Tudo bem. Para quem conseguiu conciliar horário, deu certo para aí. Quem não conseguiu, foi um prejuízo. Mas os favorecidos estão na sede 20 horas na sala de aula e as outras 20 horas sentados e recebendo 40 horas. É o que nós também não vamos admitir que se constitui dessa forma. Nós temos também algumas situações relacionadas ao transporte, né? A gente sabe aí que assim, são inúmeras, né, as irregularidades, e aí passamos essas situações para o secretário de Educação. Seria até interessante que depois desse período que ele tivesse, dos 30 dias, ele Vossa Senhoria, presidente, poderia estar convidando ou mesmo exigindo que ele estivesse aqui para prestar esclarecimento do que já foi resolvido na verdade, porque nós temos pressa, né? Então, nós tivemos também uma reunião com o Executivo, colocamos toda essa situação, né? Inclusive colocamos a dificuldade que está tendo ali, que são também colocadas por algumas pessoas, para que as pessoas que foram, que estão agora fazendo parte da diretoria do sindicato, se afastem da sua sala de aula para exercer a carga horária na PLB. Então, assim, nós de certa forma já estamos vendo aí, não percebemos a mesma emperração por parte do Executivo, mas percebemos um secretário de Educação que, tipo assim, vocês precisam escolher isso aqui, 40 horas não vai ter para ninguém. Ou seja, colocando uma dificuldade que a gente sabe que é primeiramente por questões políticas também, politicais. Mas assim, pelo esboço dele, o Executivo já foi bem mais, teve um entendimento melhor nessa situação aí e abriu para a negociação, né? Ou seja, eles também não podem ficar dificultando que de fato a gente faça um trabalho de representatividade para 500 pessoas. A PLB não representa um nem dois, então é uma classe toda, né, sendo representada, e isso tem que ser levado em consideração. A outra situação que eu iria colocar aqui foi só para finalizar aqui mesmo, dizer que tanto o secretário da Educação quanto o Executivo, né, já foram informados dessas notificações. Tem notificações aqui que estão sendo, na verdade, uma cobrança do que já foi, né, colocado como irregularidade. Então, não dá para a gente ficar adiando o que precisa corrigir de imediato. Tanto é que eu tive uma reunião mais cedo, onde o senhor presidente da Câmara estava, e ele disse a seguinte situação, que a gente precisa trabalhar em parceria, né, fazendo um pacto aí pela melhoria da educação no município, envolvendo Secretaria da Educação, Câmara Municipal de Vereadores, Prefeitura Municipal, a PLB e os profissionais da educação. Eu diria assim, esse trabalho de parceria ele vai funcionar a partir do momento que cada um começar a cumprir sua função, como eu já disse, né? Principalmente os senhores na função de fiscalizador de tantas irregularidades, né, que estão sendo colocadas aí, que precisam ser corrigidas. A partir daí eu vejo que realmente essa parceria vai funcionar. Então, assim, esse pacto já tem que começar de imediato com a correção dessas situações. Só para complementar minha fala aqui, eu gostaria de dizer, né, que amanhã a gente tem aí um movimento, né, não podemos também nos atentar aqui para a situação de município e esquecer o que os grandes estão fazendo lá em cima, né, os que se acham maiores, na verdade. A bagunça que eles estão fazendo lá, então amanhã nós estaremos em movimento, né, vamos fazer primeiramente, por parte
PLD uma assembleia às 8 horas e depois vamos nos concentrar na Praça do CETEP, juntamente com as demais frentes sindicais e o pessoal do movimento, todos por Macaúbas, para estar fazendo realmente um grande movimento, né, contra e além da terceirização, a reforma trabalhista, né, que já está aí a meio caminho andado para o Congresso, e a reforma da Previdência. E para finalizar, queremos só reafirmar aqui o papel institucional da PLD no sentido da luta pela melhoria da educação no município, visando um serviço público de excelência nesse sentido, e reafirmar também o apoio dessa entidade a toda a classe trabalhadora, a que representa, exigindo mais respeito e cumprimento das leis vigentes, mais especificamente do nosso plano de carreira. E só para finalizar, a situação é que nós não vamos continuar aceitando que esses desmandos venham acontecendo, né, principalmente nessa parte de perseguição política que já foi falada aqui, porque nós estamos em pleno século XXI e esse tipo de política já não pode mais existir. Muito obrigada.